Vamos bater um papo aí, se ajudar e poder alinhar e somar aí, com certeza. Cara, prazer conhecer. prazer é meu. Prazer é meu, cara. Obrigado, Arthur, aí pelo convite, né? De dar a oportunidade para a gente falar um pouco, né, do nosso setor que está sofrendo muito, né? A gente, inclusive, tem até, estava falando com o pessoal, a gente tem uma fábrica também de barril de chopp e a gente está conseguindo ser um termômetro do comércio pela cervejaria e conseguindo ser um termômetro da indústria para todas as micro, pequenas, médias e grandes cervejarias, cara. E a gente vê que o cenário é o mesmo, né? Não importa o tamanho. Sem dúvida, sem dúvida. É uma situação ímpar, né? Mas agora que, como dizia minha avó, separa o joio do trigo, né? Também, Sim. né? Também agora é uma crise econômica também, com aspectos econômicos, reflexos econômicos, mas também é oportunidade para quem tem inovação, quem pensa, quem se faz as coisas diferentes também, o mercado dá uma selecionada. Porque, vamos falar a verdade, né? De começar a falar, cara, polvilhou o mercado, todo mundo achou que fazer cerveja agora é a nova galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo falou, o crescimento foi uma coisa insustentável, né? Com relação à demanda, o crescimento de fábricas com relação à demanda de produto artesanal. Tem crescido a demanda, mas o número de fábricas cresceu numa proporção muito maior, né? Exato. Eu tô fazendo a minha parte para tentar consumir essa demanda, viu, cara? Mas você sabe que a gente... eu falo, né? A gente sempre fala isso, na verdade. A crise tá aí, cara, e não adianta você chorar. Não adianta você reclamar da vida ou ficar achando um culpado pro seu negócio não andar ou não, cara. O mercado de delivery, de chopp artesanal, eu não sei aí, tá, Beto? Cara, Ribeirão e Sertãozinho, cara, o que trouxe essa crise para nós desse novo mercado de delivery, sabe, do chopp no growler, no growler PET, no growler de vidro, a gente está conseguindo atingir, cara, classe A, B, C e D, cara. Eu tô vendendo para obviamente que o forte nosso é o delivery de barril de chopp, é o bar aberto. Só que, cara, esse mercado que abriu, que é o delivery, ele não pode ser esquecido. Ele não, a cervejaria que não aproveitar isso pós-pandemia, cara, era um mercado que estava aí, tinha uma demanda retraída que estava esperando. Então, assim, ó, se o cara achar que isso é só para ele passar a pandemia, cara, ele não aprendeu nada, né? Com a crise, vamos falar assim. Porque é um mercado muito bom esse do delivery, cara. Basta você se reinventar e é uma nova forma, né? De pensar e de vender também. Posso aproveitar, Bruno, essa fala sua? Vai lá. Vocês já pensavam nessa transformação digital antes da pandemia ou foi agora com a pandemia que você já começou a fazer esse processo? Não, cara, a gente sempre teve... A gente sempre teve... Oi, caraca, já tá vendo? Tá vendo? Vai beber, ó. Black IPA, cara. O microfone aqui. Foi mal. Cara, eu tô tomando café. Eu tô me segurando. Eu ia fazer lá na mata, cara. Só que não deu tempo hoje, porque foi muito corrido. Eu vou tomar minha água mineral aqui mesmo. Peraí que eu vou... Tá me dando uma sede essa história aqui, bicho. Black IPA. Não posso... Caraca, eu vou até ligar no delivery aqui. A galera salivou agora, hein? Eu senti que o homem... Antes de mais nada, o Adalberto, o Bruno, é um prazer, obrigado pela oportunidade. Mas, ô Adalberto, você já começa arrebentando no meio, cara. Pô, velho. Já. Eu ainda no meu escritório, eu tenho mais 2 reuniões ainda. O cara... Segura aí, então. Vamos lá, vamos. Eu esqueci o microfone, cara. Foi mal. Danado, não. De boa, isso é bom, já vai se interagindo do assunto. Dando uma relaxada já. Ó, o Rodolfo saiu e foi buscar uma cerveja, certeza. Não tenho dúvida. Adalberto, você é daqui de Rio Preto mesmo? Eu sou nascido em São Paulo, a família da minha mãe é daqui, eu mudei para cá, eu tinha 10 anos, vou fazer 40, faz 30 anos.
quase. E a gente tem uma história... Eu sou meio dos dinossauros, assim, desse negócio da cerveja, cara, porque a gente começou com isso em 2008. Eu comprava lúpulo e levedura, tudo pelo eBay. Não tinha ainda... Pra ter uma ideia, Ricardo, minha primeira compra de malte foi da Agrária como pessoa física. A Agrária vendia para pessoa física ainda. Então, isso foi em 2008. O Afonso Landini em uma paginazinha lá sobre cerveja artesanal muito tímida em Campinas ainda. E eu comprava na Santa Rosa cevada e tentava maltear em casa com lúpulo, essas coisas, porque eu não tinha nem muito acesso a cevada, assim, né? E agora, já que vocês estão todo mundo sabendo, não vou esconder mais, não. Olha lá que sacanagem, meu. Pô, eu devia ter trazido pelo menos uma da rua na hora que eu saí, mas não deu tempo. Cara, pô, sacanagem. Não, eu liguei aqui agora pro menino e falei, cara, traz pelo amor de Deus. Então a gente... Essa é uma double lá da Velvet. Ah, você trouxe, você tá sem rótulo ainda, mas é a nossa double. Então a gente foi enveredando por esse caminho, saúde. Foi enveredando por esse caminho e eu era do serviço público, né? Porque trabalhei 14 anos no estado, no governo do estado de São Paulo. E aí fiz essa passagem dessa desejada vida de servidor público, né, para essa sofrida vida de empreender e empresário no Brasil, né? Não é fácil. Mas tudo bem, estamos aí. Pelo menos a gente tem uma carga de felicidade. Sofrida para quem tá dentro, né? Para quem tá fora é a vida de glamour. Pior que é rico. Eu tava em Catanduva agora há pouco, cheguei faz uns 40 minutos. O cliente meu lá também falou a mesma coisa. Essa vida de empresário é magnífica. Você falou comigo há 40 minutos. Legal. São de Rio Preto, passeando. Eu falei, filha da puta, é desse jeito mesmo. Mal sabe, né? Mal sabe ele. A gente tem a fábrica, né? Há muito tempo de barril. E aí os amigos meus, a gente adquiriu a Lund, na verdade, ano passado. E aí amigo meu fala, e aí, Bruninho, você tá ficando mais rico? Eu falei, cara, eu tô bebendo mais só. Só isso. Pessoal, esse o Felipe que acabou de chegar, é parceiro meu aqui do grupo do BNI, amigão, parceiro nosso. Eu que estendi o convite a ele também. Nós temos uma marca de cerveja, de cachaça em comum. Estamos juntos também nessa ideia. Beleza, pessoal. Boa tarde aí, tudo bom? Legal. Show de bola. E aí, Felipe, tudo bem? Joia, como é que vocês estão? Felipe, eu acho que eu já conheço o Felipe, já devo ter visto alguma vez. Já. Velvet? Velvet. Já tomei bastante, já. Não fala nada pra ele não, Felipe, não conta não. Que bom. Nós vamos chamar o Tuk-Tuk. O Tuk-Tuk da Velvet é famoso. Já foi no BNI lá, né? Legal, essa motinha aí foi bacana. Não conta, isso é assunto interno, pelo amor de Deus. É segredo. O problema é que acaba rápido, legal. Né? Acaba bem rápido. Muito bom. Bem-vindo aí. Beleza. Pessoal, o pessoal está começando a entrar aí. Só para a gente já ir começando, né? Que eu ia puxar o assunto aí com o Bruno, com o Beto. Pode chamar de Beto, né? O Adalberto, Afonso, o que você prefere? Beto é mais fácil. Eu ia começar puxando aí, vocês já falaram um pouquinho aí, né, da história de vocês, como vocês começaram, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Passando essa pandemia, como vão ser as coisas, cara? Vão ser como antes? O que vai mudar na visão de vocês? Quer começar aí, Beto? Muito bem. Bom... Vamos lá, Rodolfo? Segura aí. Cara, eu acho essa pandemia... Pode começar? Vamos lá. 5 e 2 aqui, só fazendo o agradecimento oficial, né, dentro do protocolo. O pessoal tá chegando aí. Obrigado, Felipe, Daniel, Thiago, o pessoal acompanhando a gente. O Ricardo a gente já estava falando. Nós começamos, pessoal, esse bate-papo há um tempinho aqui, aquecendo os tambores. E a gente já entrou no jogo, né? Então, a Pensare é uma escola de inovação, tendo um papel muito importante na educação executiva, para a gente falar de soluções de inovação e criatividade, né? Dentro da gestão tradicional. Olha que loucura. Como fazer o novo, inovando nesse momento aí que o Brasil tem passado, né? A gente vê a nossa história, o Brasil é um país muito novo, né? 500 e pouquinhos anos aí, a gente vem batalhando bastante, cada vez mais um desafio novo.
E agora essa história da pandemia, né? Então, inovação, ela está no sangue do brasileiro, é um dos povos que mais se adapta no mundo, né? Qualquer situação a gente passa por cima e a gente sai mais forte, mas quem está preparado. E hoje a gente tem dois monstros aqui da cerveja, o Beto da Velvet e o Bruno da Lund, com histórias e, além da história, o resultado fantástico em todo esse tempo, né? Não só agora, eles vêm construindo um negócio, inovando e buscando há muito tempo. Então, esse é fruto do resultado do trabalho e do foco na inovação e do resultado, né? Então, essa iniciativa da Pensare é levar para vocês um pouco de diversos setores. Nós já tivemos agro por aqui, agora cervejaria, já falamos do próprio Design Thinking, que é uma das bases da inovação, né? Uma abordagem muito top. E a ideia é entregar esse conteúdo na prática, né? Na prática, não simplesmente ficar falando de mais do mesmo, mas é a história real, vivida e bebida. Mete bala, vai lá. Obrigado pela participação, pessoal. Bom, valeu. Meu colega Bruno, Rodolfo, Marcelo, o convite que fizeram para a gente aí participar. Realmente é uma boa tarde a todos que nos acompanham, os outros participantes também. Realmente é uma situação ímpar, singular. A maioria de nós nunca sonhou viver isso. Se alguém nos falasse no Natal que passaríamos por isso no ano de 2020, com certeza duvidaríamos. É realmente uma situação ímpar, uma guerra, uma pandemia, né, uma revolução. Essas cisões da ordem estabelecida na história geram realmente bastante sofrimento. É muito difícil precisarmos o que há de vir dessa situação, principalmente no mercado tão dinâmico, numa sociedade tão dinâmica quanto a atual que vivemos. Mas realmente o que podemos antecipar que vai nos deixar de história e de marco realmente olharmos como a humanidade, como a nossa sociedade é unida, como dependemos do interconhecimento, dos diversos campos de conhecimento, uns dos outros, para que possamos realmente ser a sociedade um só. Então, talvez seja muito ainda cedo, não sabemos a dimensão dessa pandemia, nós tentamos apenas imaginar, né? São achismos, nem os especialistas sabem, mas o que para mim nesse momento já figura é a capacidade realmente de nos identificarmos como um povo unido, né? E também que muitas coisas que eram para ser demoradas ou que demorariam, esses processos de guerra, esses processos de pandemia, essas situações de cisão da solução de continuidade do que estava estabelecido, nos colocam realmente uma aceleração de coisas que viriam com mais lentidão, né? Eu acho que, para mim, essa é a maior marca desse momento que estamos vivendo. Acelerar processos que demorariam mais tempo para acontecer, acontecem agora num tempo mais curto, né? Acho que é a maior marca que temos. Eu falo que acho que a gente foi tirado da gente o tempo de tomada de decisão, né? Acho que com a pandemia está aí, eu já falei, a pandemia está aí, a crise está aí. Não adianta nós do setor que é de cerveja, que está sendo assim, um dos setores que o bar está fechado, a pessoa não pode se reunir, então ele não compra um barril grande seu, a gente está tentando, vende como growler, vende como porção, numa proporção menor, só que você não esperava isso. Então, toda semana isso muda e a gente, a micro, a pequena cervejaria, ela tá se reinventando a cada semana, uma forma nova de chegar no teu cliente para sobreviver essa fase. E aí que você vê as grandes também trazendo essa mesma... Por exemplo, a gente viu empresas grandes de indústria vendendo PET de 1 litro, né? Que é a PET que a gente vende aqui também artesanal. Então, se você vê que a grande também está fazendo esse movimento, é que você tem um espaço de tempo muito curto para tomada de decisão. O número de cervejarias que cresceu no Brasil, pós-pandemia, com certeza isso vai ser reduzido. A gente aqui com a empresa de barril
Já temos clientes que estão falando, olha, já estou vendendo meus equipamentos, não consegui passar, não vou conseguir, a gente não sabe quando termina isso. Vai ter uma mortalidade dessas micro, pequenas, médias cervejarias. E só que é aquilo, né? Era uma ascensão muito grande, né? A cervejaria. Fazer cerveja parecia que era algo muito fácil, né? Tem muito homebrew, que aí o cara pensa, a gente até fala pro homebrew, cara, identifique que não é um hobby para você. Porque se você tratar a cervejaria como um hobby, você vai morrer. Você não vai conseguir ter sucesso. Então, assim, ó, primeiro é tratar como um negócio. E acho que muita gente vai ficar nesse meio do caminho, tá? Muita gente que veio como hobby. E assim, ó, e pós-pandemia é um jeito novo de se pensar. A gente tava falando de como tratar isso. Eu acho que teve mercados que se abriram para nós aqui na nossa região, delivery, atendimento em casa, alguma solução para isso passar, que a gente não vai deixar pós-pandemia, né? A gente vai ter mais um mercado. Então, a gente pensa assim, né? Muito bem, cara. E a gente entende também que a crise, ela tá aí, né? Não existe mais crise, na verdade, né? Apesar dela estar aí. É o novo mercado, é o novo mundo. Isso que você trouxe, Bruno, faz bastante sentido, né? Porque o cara abre, faz um investimento, depois leva como hobby, não faz uma gestão, uma administração adequada. Sim. E aí vem um momento desse, como se diz, né? Pego de calça curta aí, tem que fechar a empresa. Essas empresas aí que não vão dar conta de passar, infelizmente isso vai acontecer, gera um posicionamento melhor para vocês que estão estruturados e estão passando por isso aí de forma mais forte. E em que momento vocês identificaram que vamos dar conta, vamos passar, vamos inovar, vamos fortalecer o delivery, vamos trabalhar outras marcas, vamos entrar no mercado, vamos usar carteira de cliente? A tomada de decisão, né? Vocês dois falaram, nós sequestraram o tempo, né? Nós não temos mais o tempo de pensar e planejar, a gente tem que agir agora. O Betão falou uma coisa muito do interconhecimento, né? Da colaboração. Como que vocês... Vamos assumir que não tem mais crise, né? Aqui, pra gente, não tem mais crise. Nós temos oportunidades para fazer diferente. O mercado é esse, o público é esse, tá todo mundo, por óbvio, gastando menos, né? Como inovar nesse momento? Vai lá, Brunão. Então, eu penso, a primeira pergunta que foi a desse pessoal que não está preparado. A gente, assim como todos os setores, cara, a gente acha, eu acho uma pena, o mercado cervejeiro, ele perde um pouco disso. Entenda que quando eu falar mercado cervejeiro, cara, eu acho que nós estamos engatinhando ainda no mercado cervejeiro, tá? Perante a outros países que têm escola alemã, belga, inglês, nós estamos engatinhando ainda. Se você pegar o consumo de cerveja no Brasil e trazer de fato o que é consumido artesanal, é muito pequeno. E assim, a gente, infelizmente, às vezes isso não é seleciona a cerveja. A gente aqui na Gavi, que a gente atende desde o cara que quer 1 barril até um cara que pede 5.000 barril. E às vezes esse cara que pede 1, 2 barril, ele tem uma cerveja bacana, a gente degusta, ele já tem um equipamento um pouco mais robusto, sabe? Você não identifica off flavors, você vê que a cerveja é boa. Só que se ele não tiver preparado, cara, para isso que ele vai passar, que ninguém tava, na verdade, né? Se ele não tiver estruturado, infelizmente ele ficar nesse meio do caminho, cara, é uma pena. É uma pena para o mercado cervejeiro. É uma pena para o consumidor que está entrando no mercado artesanal, tá? Que a gente tem que saber como introduzir essa pessoa. Não adianta a pessoa chegar... A gente começou um trabalho aqui que é na última ponta, cara, que é o meu garçom ou que é o meu vendedor de delivery de barril de chopp. Ensinar o cara a subir os degraizinhos de paladar. Então, ele vai chegar lá, o cara tem que saber se ele já toma uma cerveja artesanal, se ele não toma. E agora tá mais difícil ainda, porque você imagina que antes eu podia dar uma provinha pro cara, né? Falar, olha, você não bebe, toma uma Weiss, toma uma Vit, sabe? Vem cá, vamos subir um degrauzinho para
para você chegar numa Pale, para chegar numa IPA. A gente não tem mais. Aí eu tenho que fazer isso por um computador, né? Sem olhar para a pessoa, tentar identificar um paladar, que o paladar do brasileiro é adocicado, né? Então, essa forma de se reinventar, ela tá acontecendo todo dia, de se inovar, entendeu? E eu acho uma pena os que vão ficar, acho uma pena para quem vai ficar no meio do caminho, e acho uma pena para o mercado cervejeiro também, né? Que tende a perder algumas, mas que com certeza eu acho que vai dar uma selecionada nessas partes de cervejarias, isso com certeza sim. Legal. Posso fazer uma pergunta aí pro Beto? Manda bala, Ricardo. Ô Beto, no Brasil, cara, nós temos aí cerca de 1.200 fábricas de cerveja, cara, com mais ou menos 27 mil rótulos. Cerveja artesanal tem quase 2% de participação nesse mercado, né? A exemplo aí da Alemanha, da Bélgica, etc. O Brasil pode já ser chamado uma escola de cervejaria ou não? Pela nossa, porque a gente bebe bem cerveja, né? Mas não quer dizer que a gente é bom aluno, né? Nós temos, uma boa pergunta, Ricardo. Nós temos uma capacidade de inovar e de criar bastante relevante. Muito embora o mercado de cerveja artesanal tenha um número pequeno, comparado, por exemplo, com a Alemanha, com os Estados Unidos, que já teve essa revolução cervejeira em 84, 80, 86, foi quando começou esse processo da craft beer. Então, nós ainda estamos nesse processo de desenvolvimento. Dentro dessa do que estamos falando, apesar de ter esse mercado pequeno, nós somos um dos países que consome muita cerveja no mundo, né? Então, eu acredito muito nesse potencial do mercado. Acredito muito no poder de inovação do brasileiro. Prova disso é que nós temos hoje diversas cervejas brasileiras, dentro dessas 27 mil que você falou, rótulos, que já foram premiadas em World Beer Awards, que já foram premiadas em Soft Beer Cup, em diversos concursos que até antes dominados por escolas tradicionais, né? Hoje nós temos basicamente 3 grandes escolas no mundo de onde nós tiramos todos os nossos conhecimentos recentes cervejeiros. A escola alemã, a escola belga e a escola inglesa. Recentemente, em razão da quantidade de lúpulos e diversidade de lúpulos cultivados nos Estados Unidos, nós tivemos uma inclinação para se criar a escola cervejeira americana, através da Juicy IPA, das sours americanas. Então, tem alguma coisa bastante inovadora nos Estados Unidos também, que possibilitou criar-se uma escola americana. Com relação a nós tivemos o ano passado uma grande vitória, que foi ser incluído no Beer Jude Certificated Program, que é o BJCP, um estilo nacional, que é o Catarina Sour, nascido em Santa Catarina, com a adição de algumas frutas locais, basicamente uma cerveja ácida e muito leve, típica do nosso clima quente, foi adicionada num catálogo oficial de cerveja. Então, nós ganhamos ali o status de ter um estilo próprio. Ok. Mas a grande novidade, que eu acho que é um caminho que nós vamos percorrer, muito relevante, são os cultivos de lúpulo bastante produtivos na Serra Catarinense, na parte da Mantiqueira, aqui estado de São Paulo, Minas Gerais, no interior aqui de São Paulo, em Cedral. Eu tenho um amigo, Ricardo Beoc, se estiver nos assistindo, um abraço. Tem aqui em Cedral, a 40 quilômetros, 30 quilômetros meu aqui, uma plantação de lúpulo, 40 mil pés, junto com o Max, que é um americano que cultiva já lúpulo nos Estados Unidos. Temos o clima ideal para isso aqui, segundo o Max, que é um especialista. E aí a novidade vem em produzir um lúpulo próprio, né? E criarmos uma IPA nova. O que está acontecendo? Há uma corrente muito forte da Brazilian IPA. Algumas cervejarias já trouxeram a Brazilian IPA, que nem tem cerveja com limão, com goiaba, IPA com algumas cervejas nacionais, alguns produtos nacionais. Então, o próximo estilo que se aventa, que se cogita de se criar para ser tipicamente brasileiro, seria a Brazilian IPA. Uma IPA como uma session, um pouco mais fraca, com adição de fruta nacional, né? E com ali um aroma bastante intenso de frutas tropicais. Então, eu acho possível, sim, Ricardo, eu acho que é algo extremamente provável até, não só possível como provável, que com o decorrer dos anos e a criatividade, a inventividade da nossa terra, que se plantando tudo dá,
né? Né? E tenhamos Exato. algo estritamente brasileiro, com certeza. Que legal. Puta, uma aula, né? Muito É. legal, cara. Eu Você queria sabe... agradecer Desculpa, Não, pode falar aí. Beto. Eu queria agradecer ao Wagner Sanches, que ele é da cervejaria Zurafa. Zurafa WA. Ele tá participando com a gente aí também, tá? Inclusive, ele mandou perguntas que depois a gente vai fazer para vocês. Legal. Uma pergunta agora pro Bruno. Posso fazer, galera? Pode, claro. Vai lá. Cara, o brasileiro é extremamente criativo, né, Bruno? O brasileiro cria várias experiências aí em receitas de cerveja, que é um pouco do que o Beto acabou de falar. Cara, é café, são frutas, especiarias e tudo mais, né? Isso gera sabores e aromas que são realmente surpreendentes, né? Isso nos torna mais exigentes como bebedores de cerveja? Você sabe que eu penso que às vezes é que a gente fala da escola cervejeira, né? Num grau, eu gosto de brincar muito, num grau de loucura entre belga e alemão, né? E a inglesa seria o centro, né? Sempre ali uma coisa sempre centrada. Eu acho que o brasileiro gosta da pegada, do amargor, mas também ele tem um pouco da loucura do belga, cara. Eu estava em Blumenau agora, em março, na feira, as Catarina Sour, cada vez vindo frutas diferentes, frutas inimagináveis que você pensaria que acontecesse, e a pessoa está testando rótulos diferentes. Eu acredito, por mim, que se tivéssemos para colocar numa escola brasileira, seria mais uma escola cítrica, às vezes pelo paladar. Só que o que acontece é assim, ó, existe uma parte muito pequena do consumidor de cervejas artesanais com paladar porque paladar para mim é uma experiência que assim, ó, você não consegue voltar atrás. Então, se você começa a ter um caminho certo para chegar na Zipa e você começa a se aventurar nessas cervejas um pouco mais, eu falo que um pouco mais difícil de você sentir aroma, sentir sabor, você não volta, você não consegue voltar, entendeu? Quando você começa a fazer harmonização de cerveja com pratos, seja comida salgadas ou doces, cara, é uma coisa que você não volta, você não consegue regredir. E acho que a gente está no começo desse paladar, porque assim, ó, você pegar, por exemplo, 4% é um mercado artesanal no Brasil. Então, quem está nesse mercado, o cara está procurando sempre coisas novas. E esse cara, sim, a hora que você entrega uma cerveja para ele espera muito. E aí ele vai ficando cada vez mais exigente. Agora, que essa exigência com o brasileiro para a cerveja, que a gente vai... A Catarina Sour, eu até estava vendo o Beto falar, é uma história engraçada, né? Que foi Catarina Sour porque o cara que fez, a mãe chamava Catarina, né? Catarina. E muita gente acha que foi porque feita em Santa Catarina, na verdade. Só que uma vitória para o setor, é uma vitória para o Brasil. Muitas pessoas podem não gostar do estilo, tá? Mas que a gente nunca pode deixar diminuir essa vitória nossa. De ter um estilo lá. Porque se a gente quer um dia chegar numa escola cervejeira, a porta de entrada foi essa, tá? No BJCP. E, cara, e assim, ó, o brasileiro, cara, quando a gente tá aqui, o cara vem comprar um barril, se você vê o que ele faz, cara, ele fala pra mim, olha, eu tô fazendo a cerveja na panela de pressão da minha mãe, eu tô estragando um tanque, não sei o que, eu vou usar esse barril pra isso, e eu falo, cara, como que você faz, né? É um o brasileiro apaixonado, é muito criativo. É um apaixonado. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é isso mesmo. Cara, eu acho que o mercado vai começar a exigir isso. Cervejas com melhores aromas, com melhores paladar, porque a partir do momento que o cara começa a entender, e aí, por exemplo, não, claro, puxando o saco, mas a APA nossa, para mim, é uma das melhores que tem, só que o cara, quando ele descobre uma APA, e aí se ele for tomar uma APA de outra pessoa, ele vai fazer essa comparação,
E isso é bom para o mercado, é bom para todo mundo, sabe? Você vai conseguindo aumentar o nível seu de consumidor, e é um consumidor assim, ó. Cara, o consumidor do artesanal, ele é bacana, ele paga, se você tiver uma cerveja boa, ele paga o preço, ele segue aquele beba menos, mas beba melhor. Então, para ele não tem valor, entendeu? Hoje eu vejo assim, eu não sei se acontece com você, Bruno, eu percebo que nós temos o nicho dentro do nicho, né? O cara que consome a cerveja artesanal, ele já é um nicho, né? Ele está nesses 2,5% de gente que não busca só embebedar-se, mas busca também uma experiência de consumo. Então, o cara vem aqui na minha fábrica, ele olha e fala assim, cara, o que você tem de novidade hoje? Porque não é só o beber, é o experimentar, é o viver, né? Aí ele fala assim, cara, eu vim buscar aqui uma cerveja que eu vou no churrasco, eu quero apresentar para a galera lá a sua cerveja. Porque ele já sabe que aquela galera não conhece. Então, o consumo hoje de cerveja artesanal do Brasil ainda está saindo do embrião, né? Então, ele está muito ligado à experiência, a vender uma experiência, a vender uma ideia. Né? Por isso que a Catarina Sauer deu certo, por isso que tantos estilos, a gente brinca assim, você vai nessas feiras de cerveja, é engraçado, porque tem lá a cerveja com rabo de tatu, com pata de camelo, com pó da lua, com fragmento de não sei o quê. Assim, as invenções mais incríveis, porque o nosso consumidor e o nosso desafio, a nossa busca constante é realmente entender o que o nosso consumidor deseja. Então, o nosso consumidor deseja a experiência. Ele quer beber a experiência. Ele gosta de ir lá na Lund e conhecer o Bruno, e o Bruno falar o que tem novidade, ou o cervejeiro falar, enfim, trazer essa experiência. Isso é típico de um mercado ainda novo, isso é típico de um mercado ainda em desenvolvimento, que na verdade não sabe nem para onde quer ir, que está tentando se entender para poder saber o que vai buscar e o que vai comprar. Você sabe que isso aí, Beto, para nós, por exemplo, o que a gente criou aqui na Lund agora? A gente tem um bar em Sertãozinho, tava falando pro pessoal, Ribeirão Preto, cara, é um oásis do mercado cervejeiro, sabe? Você tem várias cervejarias artesanais, todas com cervejas muito boas. E aí, Sertãozinho, eu tô a 15 quilômetros e parece que eu tô a 1.000 quilômetros de distância. Porque quando você vem com uma cerveja diferente, que, por exemplo, uma Weiss, cara, que o cara vai sentir um aroma de banana, cravo, extremamente suave, sabe? Nada de amargor. Aquilo pro cara é uma experiência que a hora que você põe no copo para ele, ele fala, nossa, eu bebo cerveja artesanal. E aí você fala, cara, não é... Às vezes a pessoa acha, a cerveja artesanal é amarga. Não, eu uso até a expressão que eu falo, não cara pálida, né? Que é do professor meu, que foi o Carlos Braguin, que fez o professor de sommelier, que ele fala, cara, tem cerveja artesanal no Brasil para tudo quanto é gosto. O paladar do brasileiro é adocicado, mas se você tratar ele bem, e essas experiências fez com que a gente fizesse o quê? A gente está criando um canal para ensinar as pessoas a harmonizarem a nossa cerveja com umas coisas mais clichês ou mais tradicionais que elas tenham na geladeira. A gente tem uma cerveja que é a Munique, que a hora que você dá ela pro cara, o cara prova. Aí você cata um brownie e dá o brownie pro cara comer. E depois ele toma a cerveja de novo, que acentua o tostado, acentua o chocolate amargo. Cara... Aquela experiência, para ele fala, cara, que coisa incrível. Você me deu a mesma cerveja e com uma coisa no meio, que era um doce, eu tô sentindo outras coisas. Cara, esse cara eu tenho certeza, ele volta no teu bar mais 100 vezes, ou ele vai em um churrasco, ele cata uma pet de plástico, nossa, gente, essa aqui, ele cata um brownie, e ele vai fazer isso com amigos, porque ele vai proporcionar uma experiência totalmente diferente. E aquilo você vai fidelizar o cara, que na próximo mês ele vai falar, tá, agora eu quero que você me faz isso com outro, entendeu? E por isso que esse mercado que você fala, nicho do nicho, e um mercado que a gente não sabe para que lado ele vai, entendeu? Posso provocar vocês, cara? Porque assim, cara, hoje,
você tem aí as grandes cervejarias detendo 98% do mercado, cara. Os caras têm muita bala na agulha para fazer publicidade, para fazer comerciais e coisa e tal, né? E dentro da jornada do Design Thinking, né, que é o que a gente trabalha aqui para gerar inovação e tudo mais, vocês estão tocando num assunto que é extremamente importante, cara, que é a experiência do usuário, né? Quer dizer, eu percebo assim que o crescimento desse mercado de cerveja, ele vai muito pelo que a gente chama de mouth to mouth, né? Que é o boca a boca, e valorizando demais a experiência que você leva para o usuário, né? Acho que é um pouco disso, né? É assim que você vai descobrindo o mercado, né? É mais ou menos isso ou não, Tô? Sim. Eu acho que sim. Eu entendo o que você falou, Ricardo, mas eu tenho uma certa resistência, sempre tive, nas minhas estratégias de desenvolvimento de receita, de produtos aqui na cervejaria. Nós, a Velvet especificamente, eu sempre busquei fazer receitas clássicas, dentro do máximo possível do estilo. Então, eu tenho uma Pilsen muito clássica, tenho uma Weiss muito clássica, aquela coisa do cravo, da banana, um equilíbrio, né? Clara, realmente, a alva branca, né? Eu tenho uma American Pale Ale, também dentro do estilo, a IPA. Então, o que é mainstream, o que é carro de venda forte, né? Eu procuro manter dentro do estilo, porque nós acreditamos que isso não se degenera. Se você tem a possibilidade de fazer uma bebida que é a secular, que há tantos anos acontece, há milênios acontece, então eu acho que nessa categoria específica eu não vou inovar muito, porque não tem como eu reinventar a roda. A roda já está feita. É difícil fazer o básico bem feito. É muito difícil. Ou seja, então, o que eu quero fazer, o básico já o que eu quero, nós temos a noção, é a nossa leitura de mercado, e longe de querer ser dono da verdade, mas nós temos a visão e a responsabilidade de converter novos consumidores. E isso é uma responsabilidade. Porque se o cara tomar uma APA que não for boa, se o cara tomar uma Weiss que não for boa, uma Dunkel que não for boa, né? O que é o mainstream, o principal, eu comprometo toda uma classe, que é a cerveja... mas outras cervejas artesanais, o negócio é meio ruim, tomei é uma furada, é uma roubada. Então, eu tenho a responsabilidade de fazer produtos dentro do estilo, para que o meu cliente tome algo realmente bacana. Aí, fora isso, nós temos ali já o extreme, aquela coisa de inventiva, que é o nicho dentro do nicho, que é aquela galera, tem os 2%, sabe? Mas tem aquele 1% que quer a invenção mais maluca do mundo. O cara quer tomar cerveja com sangue de boi no meio lá, entendeu? E o cara quer isso, você tem que fazer. Então, aí a gente tenta fazer alguma coisa ou outra dentro do estilo mais radical, mas o básico, nós nos preocupamos muito em fazer o básico bem feito, para que aconteça essa conversão do cara que vier tomar cerveja pela primeira vez, né? E nós não percamos, não deixe ele voltar para o mercado das mainstream, das grandes, né? E fala, não, olha, caramba, a Pilsen desses caras tem sabor, né? Pô, a Pilsen desses caras tem gosto. Não, é legal, é leve. Nossa, eu não imaginava que era tão leve assim. Tá vendo, meu filho? Tá perdendo tempo aqui, ó. Já tinha um negócio. Então, eu acredito nessa conversão, né? Então, como uma estratégia primária do negócio. Bacana. E sabe o que eu falo, Ben? É exatamente isso, cara. As nossas cervejas também, elas seguem essa linha clássica, tá? E o que a gente mais escuta quando um cara chega e pede a Pilsen, nossa, que é igual vocês aí, Beto, é clássica, é leve. A gente vende muita Pilsen, nossa. E quando você começa a ver uma relevância que uma cidade igual Sertãozinho sai 90% Pilsen e 10% os outros estilos, é que o cara tá lapidando o paladar. Só que a hora que ele bebe sua Pilsen, o que ele faz? Ele começa a comparar com o que ele tem de industrial. E aí o que ele tem de industrial, ele começa a falar, pô, esse mercado é bom. Você começa a chamar ele pro seu lado. Você não afasta ele logo de cara. Você vai introduzindo ele como se fossem uns degraus para o cara subir. Agora, o problema nosso, talvez, seja essa última ponta, que vamos falar um garçom de um bar. Se o seu garçom ou se o seu vendedor não for bem treinado, cara, ele vai afastar essas pessoas. Então, não adianta um cara chegar e nunca bebeu cerveja e aí você manda
sei lá, cara, uma IPA. Uma Black IPA aqui. Eu ia Errou. falar agora, Black IPA. Você manda na cabeça dele, ele vai falar assim, ó. Nossa, bem que me falaram que essa artesanal é forte. E aí nem a sua Pilsen, que é clássica, ele vai querer mais. Você perdeu isso. Aliás, você não só perdeu isso, o mercado artesanal perdeu esse cliente. Porque para ele voltar vai ser difícil. Então a gente investe, nós, alunos, a gente investe na última ponta. Eu treino meus garçons e eu quero que eles me vejam atendendo no balcão mesmo, cara, para ele ver a paciência que a gente tem que ter com esse cliente novo. Porque parece até que é um meio precioso, né? Parece que é uma joia que você vai lapidar. Por quê? Porque a hora que você... E é só um empurrãozinho, sabe? Você só precisa... Você não precisa lapidar ele inteiro. Você só precisa jogar ele nas suas cervejas e falando para ele, ó, aqui amargou, fica aqui, cara. Ele não vai voltar. Aquilo que foi paladar. A hora que ele tiver, ele vai falar, pô, eu consigo... Eu vou sair, vou beber muito melhor, num preço acessível ou num preço mais caro, mas eu tô bebendo algo de muita qualidade. Verdade. Né? Deixa eu só fazer um parêntese aí para a gente resumir isso daí. Eu vejo muito... a gente estava falando de experiência do usuário, de sensações, enfim, né, de sabores. Eu fico percebendo questões de tendências, né? Então, eu pensando aqui, a gente teve um boom aí nesses últimos tempos aí. Eu tô aqui em Ribeirão e a gente acaba vendo de uma forma mais ampla isso, por ser uma cidade grande também, né? A gente teve um boom aí de comidas japonesas, a gente teve um boom de hamburgueria, a gente está passando um boom agora e teve aí da questões de carnes, de novos preparos, de novos cortes, enfim. Vocês acham que o boom da cerveja artesanal a gente já passou, a gente está passando, a gente vai passar ainda, vamos dizer? E assim, pelo menos o que eu vejo aqui, né? Tem bastante comida japonesa, que é algo que há 10 anos atrás praticamente não tinha quase nada, não tinha muito essa cultura do brasileiro comer peixe cru, vamos dizer, né? Depois veio a questão de hambúrguer, que é uma pegada mais nova, mais jovem, mas tem muita gente aí mais grandinha, vamos dizer, que come, né? E a parte de carnes agora, que talvez acaba pegando esse público aí, não mais velho, mas de certa forma que aprecia mais um churrasco, que gosta de um negócio mais bem preparado, né? E eu vejo que a cerveja artesanal vem nessa linha, né? A qualidade, a preparação, o tempo que ela fica lá maturando, trabalhando para sair um produto de qualidade, né? Vocês acham que esse é o boom? Como que vocês enxergam disso? Bom, eu vejo a coisa de uma forma assim. O boom, na verdade, tudo que você disse, eu vou botar tudo no caldeirão, numa sacola só. O boom não é do japonês, o boom não é do hambúrguer, o boom não é da cerveja artesanal, nem dos preparos de carne. O boom, para mim, é do viver melhor, é do viver bem, é do estar bem e do consumir bem, do dar valor ao seu momento, ao seu dinheiro. Então, quando você fala da comida japonesa, tem um sabor, tem uma saúde do negócio ali, do alimento saudável. Tem o boom do hambúrguer, que é uma comida mais sofisticada, mais gourmet, com uma experiência de consumo melhor. Sim. Quando você fala da carne preparada, eu pego uma carne mais gordurosa, mais saborosa. Então, existe um momento de intensificação da experiência, vamos dizer assim, de intensificar o que você está vivendo. Eu trabalho, eu vivo, eu ganho, eu vou possibilitar o melhor para a minha vida. Então, a cerveja ela se encaixa nesse momento, porque a cerveja é uma companheira milenar nossa. Há mais de 10 mil anos, nós a temos como uma companheira, uma bebida singela. Não necessita necessariamente de uma roda de amigos, ou de um cerimonial, ou de um clube, ou de uma confraria. A cerveja você abre na sua casa, em qualquer momento, em qualquer Sim. dia, triste, alegre, contente, né? Apaixonado, sozinho. Então, a cerveja ela está nesse contexto da sua vida. E o que eu percebo é uma busca por uma qualidade de vida melhor, de uma oportunidade melhor, o desenvolvimento de uma vida melhor. Então, a
cerveja se encaixa nesse contexto de busca que as pessoas têm de viver corretamente, de viver melhor, né? Então, nós estamos inseridos dentro dessa filosofia de vida. É uma retomada pelos produtos artesanais. Por exemplo, o que eu vi acontecer aqui, e muitos de vocês devem ter visto, o Rodolfo e o Marcelo se beneficiaram aí. Nessa pandemia, nós paramos aqui a produção, e comecei a fazer pão de fermentação natural, comecei a estudar isso, 48 horas, 24 horas de fermentação, porque é mais saudável, realmente uma delícia. A hora que eu me dei conta, a tal da pandemia, é a pandemia, porque todo mundo começou a fazer pão, né? Então, o que acontece? As pessoas começaram o pão que é melhor do que o francês, né? Que é o pão melhor do que aquele que está acostumado ali. Então, o que foi isso? Realmente as pessoas estão olhando para si, a se cuidar melhor. Até o embate político, que está um pouco fora do normal, mas eu vou citar como um exemplo, que o país passa hoje nas redes sociais e tudo isso, no fundo é uma busca das pessoas tentarem fazer o melhor, cada um defendendo a sua ideia. Então eu acho que é uma melhorarização da vida, vamos dizer assim, né? E a cerveja está inserida nesse contexto aí, é a minha leitura do momento. Eu concordo também com o Beto, eu acho que a gente começou a procurar a tudo, cara. Por exemplo, a gente fala de cerveja e tal, se você pega o café, sei lá, a primeira muda no café foi plantada em 1700, 1720. E hoje, quantas casas de café que já chegam no interior de São Paulo, um movimento de casas de café com mais grão selecionado, ou café com aroma, o cara aprendendo a tomar café sem açúcar. Estou te falando de 300 anos que tem o café no Brasil. Eu acho que esse boom é diferente de alguns setores. O da cerveja eu igualo igual ao do café. O da cerveja, cara, por que não tinha esse boom antes no Brasil? Imagina que a gente, há 15 anos atrás, para você comprar um malte ou para você comprar um lúpulo, o Beto falou que comprava o malte como pessoa física, cara. Para você comprar um lúpulo, você não comprava o mesmo. Você não comprava o mesmo lúpulo. Então, às vezes, você comprava um lúpulo que era mais cítrico na tua receita, às vezes você comprava um lúpulo que dava mais amargor, e cada vez saía de um jeito. Só que as pessoas, eu acho que com essa fase de internet, essa fase de tudo acessível para nós, a gente começou a ter uma qualidade de vida que talvez meu pai ou meu avô não conseguiu ter por causa da globalização. Então, você pega hoje um cara, você compra um malte. Da onde você quer comprar o malte? Da onde você quer comprar o lúpulo? Você traz hoje. E aí você começa a ter essa experiência, e eu não falo nem do boom, é aquilo. Beba menos, mas beba melhor. Eu vou comer, eu vou sair para jantar com a minha esposa. Sim. Antigamente eu tinha só uma coisa para comer. Hoje, cara, a hora que você vai aproveitando esses momentos da vida, que o que eu falo que a barba é para parecer velho, na verdade, tá? Eu buscava umas coisas que para mim não fazia sentido, e depois que eu tive uma filha, para mim o sentido é a qualidade de vida. O sentido é eu sentar numa mesa com ela, é eu ser bem atendido. Eu for num restaurante japonês, que hoje, sei lá, tem milhares na cidade, e aí você buscar ser bem atendido. Eu busco comer melhor, a gente busca se cuidar mais. Tanto é que você vai vendo, a expectativa de vida nossa aumenta porque estamos nos cuidando mais. Estamos aprendendo a comer ou viver melhor, né? E eu acho uma pena... A gente vive uma... Pode falar. Perdão, eu interrompi aí. Perdão, Bruno. Imagina. A gente vive a gente vive de acordo com o contexto, né, que nós estamos passando. Nós, quando tínhamos ali a lei de 1516, a lei de pureza, que não poderia ter nada além da água do malte, né, do lúpulo na cerveja, ou até um pouco bem antes, Código de Hammurabi, quando tínhamos esses extremos que foram as primeiras leis sobre cerveja, nós vivíamos uma época em que o conhecimento era muito proibido. Você saber era proibido, você conhecer era proibido. Então, tudo realmente tinha que ser travado para que o conhecimento não se desenvolvesse. E eu acho que essa melhora de qualidade que o Bruno estava falando, essa busca da qualidade, vem muito ao momento, à iluminação do conhecimento que estamos vivendo. Sim. Hoje tudo é muito rápido, né? Tudo muito veloz. Então as pessoas, hoje uma criança de 6 anos, exatamente, tem 10 anos,
tem mais conhecimento do que o imperador romano, Sim. né? Sobre o mundo, sobre as coisas. As mulheres, então, isso... mulheres, né, que faziam cerveja, para vocês terem ideia, né? Eu acho que o homem leva o crédito de tudo, sendo que a história cervejeira é muito mais contada pela mulher. Sem dúvida. Wildengard, Verdade. Sem dúvida. As mulheres antes, para você ter ideia, pagavam imposto fazendo cerveja. Só que ela tinha o conhecimento de fazer a cerveja caía fora da panela e brotava cogumelos. Elas eram condenadas à morte porque era chamada de bruxa, pelo conhecimento. Isso, imagina, na época, todo esse conhecimento, ou saber mais, era como se fosse uma coisa proibida, né? Proibida. E nós tivemos esse dia. vislumbre hoje do século do conhecimento. É normal que as pessoas, conhecendo mais, busquem o que é melhor para elas dentro desse contexto. Então, acho que isso vai nessa linha, né? Acho que cara, e é muito engraçado. A gente fala de a geração multitela, né? Que é essa que vem. E assim, eu sou um cara assim, eu nunca vou falar mal de uma industrial. Eu vendo para eles também. Eu acho vou falar, hein? Caralho. Não, cara, mas tem gosto para tudo, sabe? Você hoje tem gosto para tudo. O que te agrada, entendeu? Tem coisa ruim no mercado. Todas as padronizações, todas as padronizações saem da grande. Cara, só que é muito engraçado. Essa geração multitela que tá vindo, ela muda primeiro o marketing. Cara, como era o marketing de cerveja antigamente? Era mulher, praia, biquíni. Era isso. Aí, cara, você começa a ver cervejarias que quando você vai fazer uma propaganda da sua cerveja, um apego mais emocional, um apego mais à qualidade, um apego mais ao humano mesmo, cara. E você vê que isso está mudando. Por quê? Porque a gente não procura mais aquilo. Acho que a gente está procurando a nossa felicidade em momentos. E esses momentos são degustando uma boa cerveja, comendo uma boa comida. E aí que você vê que o cara que sobressai é o que proporciona essa experiência para a pessoa. Hoje, se o cara sentar no meu bar, a gente abriu um bar novo em Sertãozinho, com a pandemia a gente fechou. Eu quero falar com ele, eu quero entender ele, eu quero entender o paladar dele, para eu saber o que eu vou colocar no copo para ele, para que eu não afaste ele, para que ele se torne um consumidor fiel. Porque o consumidor do bom momento, sabe, da felicidade momentânea com a família, ele é fiel, cara. Ele não é aquele voo de galinha, né, que a gente fala, né? Ele é fiel, ele vai estar sempre ali, né? Eu quero só trazer um assunto, na verdade, corroborando com tudo que vocês estão dizendo, e que aula, né, do mundo cervejeiro, e que aula de experiência, né? Como o Ricardo disse, a inovação, ela é centrada no ser humano, na experiência do ser humano. Se não for por isso, não tem sentido eu inovar, não tem sentido eu fazer diferente. Você tem falado muito, Bruno, de preparar o teu garçom para educar o paladar, né? Para ir fazendo esse degrau. Uma passagem rápida. A minha esposa, ela gosta do chopp do Black, né? Chopp preto aí. E nós fomos no Vila Dionísio, que tem uma casa aí em Ribeirão e aqui em Rio Preto, e ela pediu, me dá um chopp escuro. O cara só falou assim para ela, só tem o Guinness. Eu olhei e eu falei, E ela tá acostumada a tomar o Brahma Black, né? Cara, aí chegou o chopp Guinness, velho, o Black, ela deu o primeiro gole, ela só fez assim com o copo pra mim, ó. Por quê? Ele ficou contente, né? Fala a verdade. Eu ficaria contente, cara. Não, eu deixei, mas essa questão de educar o paladar. Então, a gente tá vendo um movimento no mercado, B2B, 2C. Como que vocês, enquanto fabricantes, né, estão educando aí os seus pontos de entrega para esse consumidor final, para fazer a educação do mercado? Todo esse movimento, existe um tal de efeito manada, né? O japonês ninguém conhecia, começou a abrir um em cada canto, vamos comer japonês. O tradicional não vai cream cheese, né? O brasileiro vai lá, incrementa e faz todo ficar mais apetitoso ao nosso paladar. Então, o desafio para inovar, fazer cerveja é um ato milenar, né? A gente viu, vocês trouxeram isso aí brilhantemente para a gente agora, e só vai dando água na boca, né? Cada ponto, cada cerveja, cada família que vocês falam aí vai dando a vontade de experimentar, Betão. Então, você já está um pouquinho enrolado aí. Né? Nós vamos fazer essa experiência aí. Como que
como levar essa experiência para o consumidor final e aquecer esse mercado. Por quê? O cara, ele quer ter o momento dele, tomar cerveja artesanal, ele vai na fábrica, ele tem aquele momento, é dele, aquilo é para ele personifica aquele momento e ele ali é o imperador do copo dele, né? Então não me enche o saco, eu tô tomando minha cerveja, vem aquela calmaria, vem aquele sentimento, vem aquela valorização do momento, né? Como nesse momento, além do processo de fabricação, que aí vocês falaram e eu corroboro muito com isso, né? Tem uma galera que não faz o beabá, não faz o básico, tá querendo inventar moda, e aí ferra porque não consegue entregar o que teria o mínimo, né? Então isso é muito bom e eu vejo isso com bons olhos. Como inovar nesse processo de conscientização do consumidor para que ele consuma e aumente essa cadeia, né? Qual a estratégia de vocês nesse momento? Falando assim, gente, de sobrevivência e aumentar a venda, né? Aumentar a venda e aumentar a conscientização e levar esse valor. Aumentar a venda ou pagar os boletos, né? Então, aí você escolhe. Hoje sobreviver, né? Você quer a cenoura na frente ou você quer a cenoura atrás? Vamos olhar com a cenoura na frente, porque a cenoura atrás ela já está posta, né? Você tem que tirar ela. Né? Então, olha... Eu prefiro evitar esse assunto de cenoura. Eu prefiro evitar. Então, como inovar nesse momento, cara, para levar... Eu prefiro cerveja. Tem de cenoura? Eu prefiro voltar pro malte. Né? Então, é isso, cara. Como educar melhor o B2C aí? Essas perguntas difíceis, eu deixo o Bruno ir respondendo primeiro. As que for fácil, eu respondo, entendeu? Por quê, pessoal? Essas mais difíceis, essas bombas, eu falo, Bruno, vai lá, responde você. Eu fico olhando ele falar... Eu fico olhando ele falar, o Arthur, quando me chamou, ele falou, Bruninho, é um papo informal. Cara, vem um cara que é tipo PhD aí, ó. E ele me joga nessa fogueira. Aí vem o Beto PhD. Mas, ó, eu já vi... Por que essa pergunta? Só para falar. A Pensare, cara, dentro desse movimento de escola, de educação e de inovação, né, educação executiva, ela estimula sempre essa pergunta. Como você estimular o seu mercado? Para quê? Para você vender mais, para a tua cadeia sobreviver e principalmente, gente, o que vocês fazem, cara, puta, cerveja vale mais que remédio, né? Então, você sabe que eu falo? Sabe que eu falo? O seguinte, cara, eu já vi muito bar, muita cervejaria e muitas casas que tem boas cervejas, boas comidas, fecharem. Aí você vamos falar, mas como esse cara fechou? A última ponta sua, a última ponta é o seu garçom. E é o cara que às vezes a empresa, a casa ou a cervejaria menos valoriza. Mas quem está lidando diretamente com o cliente no seu bar é ele. No seu delivery de barril é o seu vendedor. E aí, por exemplo, se alguém chegar e falar, olha, eu bebo eu gosto da cerveja escura. A primeira pergunta que você faz seria, qual cerveja escura? Aí, no seu caso, uma Brahma, uma Mouse Beer e tal. Você vai trazer algo adocicado para ela, para que você não espante a pessoa. Então, assim, essa última ponta, primeiro que é muito difícil você treinar ela bem, só que ela tem que ser muito bem treinada. E ela tem que olhar para você e pensar, eu vou atender igual esse cara atende. Ele tá olhando para você. Então, a gente fez treinamento em Ribeirão, a gente fez aqui em Sertãozinho. Ribeirão, cara, é muito diferente. Você fala de Ribeirão, cara, o cara já chega no teu bar, o público já é educado, né, Bruno? Educado, cara. Agora, Sertãozinho, a gente deu treinamento, a gente procura sempre estar... alguém, ou eu, ou meu irmão, ou minha esposa que fez sommelier, a esposa do meu irmão. A gente tenta sempre estar, para quê? Para olhar o cara atender e para conversar com o cliente. Porque, imagina, teve um cliente que chegou esse dia e falou, eu gosto de cerveja amarga. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Qual a cerveja amarga que você toma? Aí ele falou, olha, eu tomo Heineken. Entenda que isso não é ruim para ele. É que o máximo de amargor que ele toma foi uma Heineken. Então, se você colocar a IPA para ele, talvez não seja o que ele está buscando, entendeu? Não seja aquele amargor. Então, essas perguntas e entender o seu cliente, você tem que passar para a última ponta. É difícil? É muito difícil. Eu já fui em casas que, cara,
Então, o Carlão, quando ele estava numa casa, o cara pegou uma cerveja que ela não tem espuma, a carbonatação é 0. O garçom cata, custa R$60 uma lata. O cara cata a lata, joga no copo. Nem o cliente e nem o garçom entendiam o que estava sendo servido. O garçom olha para o cliente e fala, acho que essa está estragada, joga o copo fora. Vai na cerveja, pega outra lata e joga no copo. Na quarta lata, o gerente falou para ele, cara, para, você está errado. Não é que ela é choque, ela não, ela é assim, ela é flat e tal. E se você não treinar a sua mão de obra, cara, infelizmente, estando contato direto com o seu consumidor final, você está decretado ou a não ir mais gente, ou você está decretado a espantar um futuro consumidor de cerveja artesanal. Fora o prejuízo, né? Legal. Só deixa eu fazer uma pergunta fácil, então, agora, já que ele reclamou da pergunta do Rodolfo, vou fazer uma perguntinha bem lá, simples, Paulo. de história e de curiosidade mesmo. Eu moro em São Paulo, sou da Pensário também, para quem não conhece, mas eu estou em São Paulo já há quase 20 anos e sou do interior, sou de Lins. Então, eu fiquei muito tempo viajando, ficava só final de semana em Lins. E para mim, assim, o que o pessoal do interior bebia, para mim era normal. Mas eu descobri que não. Depois que aí eu parei de viajar, mudei para São Paulo em definitivo, e descobri que o pessoal do interior bebe muito mais do que na capital. Só depois que eu percebi. E eu mesmo diminuí, né? Assim, aí a minha dúvida, eu acho que é quanto da temperatura, do clima, tal, influencia um pouco. E aí, quando o Bruno falou da questão de Ribeirão, né, que eu fiquei curioso. Eu falei, Ribeirão tem muita cervejaria, e aí a minha curiosidade, né? Ribeirão, a gente conhece por ser calor, né, muito quente, e aí você acha que essa regionalização, esse crescimento, esse crescimento da cervejaria artesanal na região de Ribeirão é mais por conta do clima ou a influência do pinguim tem a ver também? Como é que você vê? Porque o pinguim... Bruno, vou deixar para você aí também, porque eu não sou de Ribeirão, associa né? logo a pinguim, né? Então não sei se isso tem alguma influência no passado. Paulo, você sabe que Ribeirão, cara, tinha uma história do pinguim, a toda a gente volta naquela experiência. Tinha uma história no pinguim, que eles falavam que existia um tubo, um cano, serpentina, que saía da cervejaria e ia até o pinguim. Aí eu falo pro cara, meu amigo, brasileiro faz gato de Sky no satélite. Você acha que ele não ia furar isso aí, achar um jeito de pegar o chopp desse tubo, cara? O brasileiro é criativo. E eu acho que Ribeirão cresce muito com a história do pinguim. A gente tem essa história viva, né? A maioria das pessoas que vinham antes para Ribeirão, elas queriam vir para sentar no pinguim e tomar cerveja e tal. Hoje já vem muita gente para Ribeirão, a gente vê tem palestras internacionais que os acompanhantes das pessoas vêm para ir nas cervejarias artesanal. Porque assim, ó, é um mercado que não é... Ele é diferente, sabe? Ele é experiência, ele é o que você proporciona, ele é você tomar algo bom, entendeu? O cara, pode ser que ele tome só sua Pilsen, e ele vai achar sua Pilsen a coisa mais maravilhosa do mundo, e ele vai pensar assim, poxa, olha que coisa boa. Aí quando ele vier para uma industrial alguma coisa, ele vai falar, pô, isso já não é tão bom. O bom era o artesanal. Só que essa parte de história... Meu pai sempre fala, você quer vender algo, conte uma história para ele, sabe? Sobre isso. Era o do pinguim com o tubo, né? O cara falava, olha, tem um tubo, o chopp vem fresquinho. Claro que naquela época era o auge, imagina, a fábrica ficava pertinho do pinguim, o cara transportava ela às 6 horas da manhã, então não pegava sol, um chopp super fresco. Era diferente do que um chopp em outro lugar, que foi transportando, naquela época, né? Então, só que aí cria-se esses mitos, né? E eu acho que quando uma cervejaria consegue introduzir um mito ou uma história dentro da sua cerveja, aí, fala, Beto, você não precisa nem fazer força para vender, cara. O mercado em si... Tem uma história de fundo, né? Tem uma história de fundo. Isso vende, né? Só entregar, né? Só entregar. Em Rio Preto tem, Paulo, uma história bastante próxima de Ribeirão. Nós comungamos vários momentos da história, o calor, a região, as culturas de laranja, de gado. Ribeirão teve bastante fazenda de café, pelo pouco que eu conheço.
E realmente, dentro desse contexto, Ribeirão também foi uma cidade polo de desenvolvimento regional. Então, todos os fazendeiros, os colonos, precisavam de algum lugar para gastar o dinheiro, né? E eu acredito que ter uma fábrica de chopp, onde você sai da fábrica e já serve, mesmo sem ter o cano, né? Mas você ter um chopp fresco nessa qualidade, com certeza, num momento, uma cidade pequena, como era comparado com São Paulo, com Rio de Janeiro, não era nenhuma capital, né? Virou até música, a história do Rei do Gado, essas coisas todas, né? Tem a música, um bar de que eu vi com os meus olhos, essa paisagem, aquela coisa das histórias por trás. E realmente, Ribeirão e Rio Preto são terras tão abençoadas que tem um monte de cervejaria boa aí, ó. Veja aí. Ó. Isso. Beto, posso falar um negócio? Pedro, e aí, tá bom? tudo bem, Pedro? Joia, Beleza, irmão. beleza. Sou amigo, cliente, parceiro aí do Beto, da Velvet. E me chamou a atenção aqui o Bruno falando, um negócio que eu né, como ainda estou aprendendo, né, sobre a cerveja artesanal, a gente vem cada dia mais aí melhorando o paladar, e me chamou a atenção você falando, a gente vai muito num bar aqui em Rio Preto, que é o Santo Lúpulo, né, do Cris, e eu percebo que o sommelier, ele tem a experiência também de contar para você e te ensinar, né? A gente fica próximo do cara, então, pô, esse aqui é um lúpulo, né, que eu trouxe de não sei da onde. Ô, vamos tomar uma stout aqui e comer um chocolate? Ô, você sabe por que Skol chama? Você sabe por que a Skol você tem que beber gelada? Então, assim, tem muito, quando você senta nesses bares aí, como você falou, que o pessoal é educado, né? Você também aprende muito, né, com o sommelier, experiências assim, das cervejas, né, das cervejarias. Isso eu achei um ponto importante, legal. Você sabe que um movimento de uma grande rede de mercado foi colocar sommeliers na gôndola. Por quê, cara? O que acontece? Imagina que eu vendo cerveja, tá? Hoje a gente está em supermercados, a gente tem também um site que vende a cerveja para o Brasil inteiro. Mas imagina que você é um consumidor que está começando agora na cerveja artesanal. Aí você chega numa gôndola do supermercado, cara, e aí tem lá, cara, Guinness, Fullers, Hoegaarden, cervejas belgas, inglesas, cerveja alemã, cara, cervejas brasileiras com vários rótulos, aqueles rótulos, um rótulo mais diferente que o outro. Aquilo lá, você já se amedronta. Se você não entende da cerveja, às vezes o cara não... que é mais fácil. Cara, às vezes o cara não pega nem para ler o rótulo, de tanto medo que ele tá daquela visão de várias cervejas consagradas, cervejas boas. E aí, sabe o que ele vai consumir, cara? Ele vai consumir a cerveja que ele já consome. Então, por exemplo, mercado, por que a gente fala que o mercado é regional? Porque não tem ninguém para explicar sobre cerveja para ele. Se um cara for em Ribeirão e olhar por exemplo, o Sertãozinho, ele olhar uma gôndola, vários rótulos ingleses, vários rótulos do Brasil de fora, da belga, alemão, e olhar lá, Lund, e ele já foi lá no meu bar e tomou Lund, eu tenho certeza que se não tiver ninguém para explicar para ele, ele vai pegar a minha garrafa. Porque ele sabe que ali ele não vai errar. Entendeu? E aí o que falta é essa última ponta aqui, ó. Os mercados começaram a colocar sommeliers na gôndola, ou a gente fala sommelier, ou cervejeiro, ou alguém que entenda. Para quê? Para hora que esse cara se aproxima, você quebra o gelo dele. Você fala, oi, olha, o que você gosta? Pode ser de cerveja, você consegue ver no paladar do cara o que você come, o que você procura. E aí você vai introduzindo o cara. É igual o vinho. Se você não tiver alguém para te explicar um caminho, se você só toma um vinho doce e você for tomar um vinho seco, amigão, você vai pagar R$150 numa garrafa e vai falar, pô, cara que pisou nessa uva tinha Joanete, tinha alguma coisa, sei lá. Vai fazer um gancho disso. Fazer um gancho do que você está dizendo, Bruno, com a colocação do Pedro e o que o Rodolfo tinha falado sobre a educação do ponto de venda. É o que você estava dizendo agora, educar o ponto de venda. Sobre como fazer isso, como proceder dessa forma. Isso passa, primeiro, por uma estratégia
de percepção, de entendimento do empresário. Porque muito embora a gente faça cerveja, que é uma coisa muito gostosa, muito até lúdica, bacana, festiva, talvez não lúdica, mas festiva, né? Então a gente tem essa percepção que parece que é uma brincadeira, mas no fundo nós nunca podemos esquecer que somos empresários. Temos que olhar para o nosso negócio enquanto empreendedores. E dentro disso, a percepção, a leitura, o entendimento do nosso público é fundamental. E a partir da nossa percepção do que o nosso público deseja, nós criamos a inovação, seja ela no tratamento de como fazer, que a ponta entenda o que você quer oferecer para o seu cliente, para que ele tenha a segurança de pegar o seu produto a próxima vez que ele se confrontar na dúvida. Então, a primeira coisa é entender que somos empresários responsáveis por estratégias que nos convertam venda. Depois, temos que investir nas pessoas, não tem jeito, né? É aquela coisa, só tem uma coisa pior do que você não treinar, você treinar um funcionário, um colaborador e ele ir embora na sequência. Não, eu treinei um cara, ele foi embora. Só tem uma coisa pior que isso, é ele ficar e você não treinar. Não treinar ele, né? Então, isso é o pior. Então, a gente tem que investir na formação da nossa equipe. Isso pode vir de uma maneira muito leve. Isso faz parte do empresário com a sociedade também, né? Exato. Isso eu acho, Pedro, que tem que ser de uma forma leve. Você pode muito bem, às vezes, da sua empresa, quebrar um pouco o gelo, se a equipe está bem, se a equipe merece. Faça um churrasco, deixa a galera beber a sua cerveja, explique, deixa a sua equipe ser o seu vendedor, deixa a equipe confiar no seu produto. E daí você gera conversão, você gera credibilidade no seu produto. Então, a gente entendendo o que o nosso cliente quer, entendendo que temos que investir nas pessoas, né, para que haja um treinamento disso, nós temos que associar isso como um tripé ao final, entender o que o nosso público deseja. E aí arriscar nisso. Qual a comunicação que eu atinjo o meu público? Então, atingir o meu público, treinar as pessoas envolvidas na minha cadeia de produção, desde os meus colaboradores até quem vende lá na ponta, né? E, por fim, entender que realmente somos empresários e temos que fazer a coisa girar e fazer a coisa chegar da melhor forma possível, na ponta, na cadeia, passando pelo que for e treinando da forma que for. Tem esse custo, não adianta, a gente tem que lidar com isso. E aí que vem o grande desafio, né? Como fazer isso ficar mais barato? Como fazer isso ficar melhor? Como fazer isso da melhor forma possível? Como treinar a minha equipe? Como treinar o meu ponto de venda da melhor forma possível? Esse é o desafio. Porque é o que eu falei, às vezes pior do que não fazer uma ação de marketing no ponto de venda para retribuir o garçom e que ele tenha interesse em vender você, é você não fazer nada e ele te vender errado. Igual o Bruno muito bem citou o exemplo da latinha que o cara estava abrindo, que era o style, a carbonatação da breja era essa, entendeu? Então, isso é a pior coisa. Ah, mas eu não vou fazer eu não tenho um trade marketing, eu não tenho um cara de trade marketing para ir na ponta, ir lá vender e converter essa venda. Não, eu não tenho. Tudo bem, mas é caro. Mas caro é o cara abrir 3 latas tu e jogar fora, nunca mais vender você. Entendeu? É muito mais caro. Você sabe, Beto, que a gente tá fazendo uma ação que vai rolar sábado que vem, aqui em Sertãozinho, que a gente vai arrecadar 2 quilos de alimento e vai dar uma pet pro cara. E aí o pessoal fica falando, aí o pessoal fala, pô, mas nesse momento tá ruim, né? E você tá dando pet pro cara? A gente conseguiu alguns patrocínios da cidade. É uma ação totalmente social para algumas entidades que estão precisando. Só que é uma coisa que o seu funcionário, cara, ele te olha e ele pensa assim, pô, tô num momento difícil, nós estamos num momento que estamos vendendo menos, estamos num momento que precisa se reinventar, você precisa pagar boleto. E o cara tá fazendo uma ação social, cara. E aí ele começa a olhar para você e ele vai agir do mesmo jeito que você age. Eu tenho um garçom aqui de Sertãozinho, faz 2 meses que ele tá com a gente. Ele vai beber hoje, cara, ele só toma a Belgian Pale Ale, nossa. Ele toma IPA hoje. E isso que eu fiz com ele para que ele chegasse na Pale, ele faz com as pessoas. E aí, se um dia ele sair do meu bar, cara, e for para outro lugar, eu vou falar para ele, cara, vai, entendeu? Se é para ganhar mais ou não, a gente tem que treinar a pessoa. Eu acho que é uma obrigação quase do empresário treinar pessoas, qualificar pessoas para que elas vão para o mercado mais qualificado.
eu tenho uma consciência muito tranquila. Isso é passado do meu pai para nós, desde a Gavic, que é barril, até a cervejaria. A pessoa sai muito melhor do jeito que ela entrou na nossa empresa, de qualificação profissional. E a nossa obrigação com a sociedade é essa, é de fazer esses eventos sociais, é de ajudar essas pessoas e de colocar eles talvez num patamar melhor, para que ele tenha a experiência melhor. E se você fizer isso, eu tenho certeza que ele vai voltar. Com certeza. Vai indicar para pessoas que voltem, entendeu? Ele não vai embora. Ele não é que você perdeu o cara. Você só deixou ele ir, entendeu? Que venha outro. Vamos ele treinar volta. o cara. Eu ia falar isso agora. Ele volta. As pessoas vão e voltam. Vamos treinar, cara, o cara. Porque se esse funcionário olhar para você, imagina, ele olha e fala, pô, tá ruim. O cara tem boleto para pagar. Tô aqui. E o cara tá com um sorriso no rosto, fazendo uma ação social, pô, porque eu não vou atender bem, sabe? Isso vem de tudo. E, infelizmente, eu acho que o empresário tem que ter essa carga emocional. Mas essa é uma coisa importante que está falando, e vale para qualquer segmento, porque justamente você faz isso, cara, para o desenvolvimento dele como pessoa profissional, e ele vai usar isso, e depois ele já vai replicar. Um cara virar depois para você no futuro e falar assim, cara, um cara mandou mensagem para mim, falou, cara, eu nem lembrava do cara, hein? Ele foi estagiário e tal. Ele falou, cara, você foi o melhor gestor que eu já tive. E o cara reconheceu isso depois de anos passar e o cara virar e falar, cara, porque você ensinou, você preparou. Muito legal, Paulo. Tem medo de perder, porque você não pode ter medo de perder. Se você tiver medo de perder, você vai ter uma equipe ruim, entendeu? Você tem que preparar os caras. Sabe como é que chama o nome disso? Propósito, missão, né? Eu visito engajamento, né? Eu visito muitas empresas e eu vejo lá estampado na parede, né? A missão da empresa, visão, valores. Eu pergunto para o CEO, eu pergunto para o dono, qual que é a missão da tua empresa? O cara faz assim, ó, ele olha para cima para ver se ele vê onde está escrito. Né? Então, esse cara, ele está preocupado só com a venda, com o mercado, ele está olhando para o interno, para a equipe, que é o que faz a coisa acontecer. Então, quando a gente olha e coloca o ser humano, o processo de inovação também, ele não é voltado e centrado só no consumidor final. É bem isso que vocês estão dizendo. E aí, Bruno, teu pai é um puta sábio, né? E que lição, né? E o Beto também comentou isso, né? Eu prefiro treinar e deixar o cara embora do que manter ele aqui o ignorante. Você fazer esse momento e centrar a tua empresa também no ser humano. Porque imagina como é que está a cabeça do teu colaborador agora, cara, com a pandemia. Talvez ele está com a esposa desempregada, o filho desempregado, está com conta atrasada, negociando aluguel, está um regaço. Como que esse cara vai fazer cerveja, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo ali, cara, que se mudar a água aí, se mudar a água, ferrou. Mas fala aí, Beto, fazer a cerveja, cara, é a parte mais tranquila pra gente fazer. Isso é o de menos. A mais gostosa. Isso, a mais gostosa. Se não vender, eu bebo, né? É muito bacana isso. Eu sinto isso, só para complementar isso, Rodolfo. As pessoas gostam de sentir-se parte de um projeto. Gostam de sentir-se parte de um todo, né? Quando há uma mentalidade inclusiva, ainda que você pense na venda, como você citou agora, o cara está na venda pensando, não há nada de errado nisso. É bom vender, é bom faturar, é isso que mantém a empresa. Mas a gente tem que botar essa importância dentro de um contexto. As pessoas gostam de fazer parte de um plano, de uma ideia, de um projeto, de se sentirem engajadas em algo que elas se sintam úteis. As pessoas gostam, a maioria, de se sentirem realmente lideradas, né? De alguém que saiba para onde ir, né? Então, eu acho isso fundamental, a gente, como empresários, como empreendedores, cada um em seu setor, realmente assumir essa vertente e fazer as pessoas se sentirem valorizadas, né? Cobradas, sim. Né? Firme, isso não é ser mole, mas é fazer parte de um sonho. Né? Vender sonhos e vender concretizações. Você sabe, Beto, que esses dias eu fui dar uma entrevista, né? E a pessoa falou assim para mim: olha, qual é o maior desafio do empresário? E aí, cara, eu parei e pensei comigo: hoje você fazer balanço, você fazer um cálculo de
Vendo por X, tem o custo Y, vou ter a receita Z. Eu falei, cara, isso é um beabá, isso é uma coisa simples. Agora, eu falei para ela, você sabe qual é o maior desafio do empresário hoje? É motivar pessoas, cara. Se o seu funcionário não olhar para você, quando eu faço a reunião, falo para meus funcionários, cara, eu vou ser a maior cervejaria de Ribeirão Preto. O cara tem que olhar no meu olho, velho, e falar assim, pô, se ele tá falando isso, eu vou acompanhar ele. Eu vou fazer isso por ele. Então, o maior desafio do empresário hoje, fazer cerveja, cara, o Betão tá aí, fazer cerveja a gente põe na panela, é a parte mais fácil, gente. O cara acha que o dono de cervejaria é milionário, ele é a vida de glamour, aí a hora que ele vem para dentro, que ele começa a olhar, né? Que por isso que a gente fala para amigos, cara, entenda que o hobby é diferente de um negócio. Fazer cerveja, tem uma receita super bacana. Pô, que bacana. É um começo, mas trate como um hobby. Motive seu funcionário. Ele tem que olhar no teu olho. Quando você falar da sua empresa, cara, teu olho tem que brilhar. O teu funcionário tem que olhar para você e falar, cara, é por esse cara que eu venho aqui, é por essa empresa, cara. E assim, ó... Você me fez lembrar de um negócio agora, Bruno. Me fez lembrar de Milton Nascimento. Fé cega, faca molada. Boa, boa. Fé cega, faca molada. Faca molada. Pessoal, é isso aí. Isso tá demais, gente. Nós já batemos 1 hora aqui, né, do nosso início. E eu por mim, cara, a gente... Cara, que eu tô bebendo, eu nem tô vendo quantas horas tá passando aí, entendeu? Eu nem bebi nada nessa hora. Aqui, ó, eu vou começar já. Por mim, só com água na boca. É a mesma ainda, nem acabou, é a mesma do começo. Tenho 2 litros ainda aqui, ó. Eu fico fazendo a pergunta que eu gostaria agora, pessoal, de abrir para quem tiver mais perguntas aí, para os convidados, para o Ricardo, para o Marcelo, para o Paulo, para o Arthur. Isso. Que estão com a gente aqui na Pensare. E para vocês também que quiserem comentar, para a gente já partir para o encerramento, para a gente tomar os cuidados também aqui com o restante da agenda, né? Fantástico, cara. Isso a hora passa, né? Realmente. E ainda cerveja, né, cara? Degustando uma cerveja. Cerveja. Vamos aproveitar. O Ricardo tinha uma aí, né, Ricardo? Tem uma pergunta aqui da cervejaria Zurafa, WA. O Luiz está na área, hein, Luiz? Estão com a gente aqui, Luiz e o Wagner. Wagner. Bem-vindos. Fala, Wagner, boa noite. Valeu. A pergunta é a seguinte, né? Como que vocês enxergam o amadurecimento do mercado cervejeiro no Brasil, cara? Aí pode ser o Beto, o Bruno. Fala aí, Beto. É um processo muito difícil. Nós temos que quebrar alguns paradigmas, né? Não adianta você pensar... nós temos algumas realidades muito atípicas. Nós temos cervejarias que vendem latas a R$30, litros a R$60, né, com New England IPAs, Juicy IPAs, cervejas Wood Aged, envelhecidas em madeira. Né? Nós temos alguns clássicos, poderia citar, que são singularidades que acontecem no processo de maneira geral, com cervejas muito boas, diga-se de passagem, não vou citar nomes, mas que são situações atípicas. O mercado não é esse. Vender um litro de cerveja a R$60, R$50, isso não existe. Isso é uma singularidade que bem a física define o que é singularidade, né? Uma equação que não tem explicação, muita coisa assim. Então, mas de maneira geral, eu vejo assim, o mercado está muito aberto, as pessoas querem a experiência, o que nós estamos quase que ao longo dessa live inteira. As pessoas querem experiência, as pessoas querem chegar na cervejaria, querem ver o que tem de novo, querem descobrir o que tem de novo, querem o sabor novo, as pessoas gostam de levar a novidade, ser mensageiro da novidade. Então elas querem ir no churrasco com uma cerveja, que nem a gente fez aqui agora a Black IPA, estamos lançando ela hoje, junto com as coxinhas do Vila Dionísio e o nosso Beer Drive, né, que é uma inovação. Eu vou aí para São José do Rio Preto, tá? Só para te avisar. A pessoa hoje chega aqui, entra na nossa cervejaria num cantinho, pega a cerveja, sai, pega a coxinha, tem uma cerveja nova. Então, a hora que você chega no cliente que vem na porta, é o esquema McDonald's, né? Você não deixa nem o cara pensar, cara, o que você quer? Eu tenho a Black IPA, que é um lançamento.
Eu vou experimentar, porque é o novo, é a novidade. Então, o mercado tem evoluído de forma bastante favorável, boa, muitas empresas têm crescido, só que existe uma falsa sensação que a cervejaria vai ser a galinha dos ovos de ouro, Ricardo. Eu percebo, contextualizei, mas as pessoas acham que, me ligou um cara esse dia, vou te dar um exemplo, me ligou um cara que é um amigo de muitos anos atrás, do grupo de jovens na igreja que a gente frequentava, e aí o cara me ligou, tá bom, Beto, consegui seu telefone, eu tô aqui em São Paulo, tô na área de TI, e eu já sabia que a galera se conversava que ele estava muito bem, tinha ganhado bastante grana, estava ganhando bastante grana, estava bem, numa empresa, acho que na hora, com uma empresa grande, de database, fudido, não sei se era, mas enfim, o cara me liga e falou, cara, se você estiver assistindo aí, não vou nem falar nomes, aí falou, cara, o negócio é o seguinte, eu tô aqui em São Paulo, tô cansado dessa vida, eu quero ir pro interior e abrir uma cervejaria. Quero ir para a cervejaria, quero fazer o que eu gosto. Falei, cara, não é a hora, bicho. Aqui em Rio Preto tem 14, 13 cervejarias na região. Não é a hora de fazer isso. É muito mais fácil você pegar essa grana de abrir uma cervejaria e aí parecia que eu estava vendendo, mas eu juro para vocês, eu não estava vendendo. Estava sendo verdadeiro. Pega esse dinheiro, faz comigo aqui, põe um tanque, vira meu cigano aqui, faz esse negócio, como eu tenho o Vila, como eu tenho o Chico Barrigudo, como eu tenho a Rota, várias outras cervejarias que fazem isso aqui, como o Bruno deve ter, e gasta teu dinheiro em marketing, sabe? Então eu vejo assim, o deslumbre de que as pessoas estão descobrindo a cerveja artesanal, de que isso vai ser a minha salvação. Cara, pergunta pro Bruno se isso aqui gastar do jeito dinheiro que o povo imobilizado. Não é, cara. Você não sabe é qual assim, que é, cara. Não é assim. Então, a ilusão de um lado do... A ilusão de que eu vou investir nesse mercado e vou ficar rico. Isso é uma galinha, porque todo mundo bebe cerveja artesanal. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Né? Então, precisa do quê? Pé no chão. As pessoas estão iludidas. Mas isso é típico de um mercado imaturo, um mercado que não está maduro, e tem muito por crescer, né? Que é um mercado jovem, e que é um mercado com muitas possibilidades, mas dentro de um país que tem todas as dificuldades que nós conhecemos, e não preciso elencá-las para vocês aqui agora. E você sabe, Beto, que na verdade, o que você falou agora, a gente tem um problema que é o seguinte, o cara, imagina, eu tenho 34 anos, eu trabalhei com Bolsa de Valores, eu tinha 20 anos, você imagina eu tenho 23, anos... eu tenho 23, Bruno, eu tenho 23 Não também. parece. 10 parece anos mais novo. Você quase. Você sabe que eu trabalhei com Bolsa de Valores quando eu tinha 20 anos de idade. Imagina eu com 20 anos falar para alguém com 50 anos, olha, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Mais ou menos assim. Era muito difícil. E hoje, que eu tenho 34 anos, quando alguém vem me pedir uma dica, longe de mim de ser o dono da verdade, ou de querer motivar ou desmotivar uma pessoa, eu falo exatamente isso que o nosso amigo Beto falou. O cara vem para mim e fala, Bruno, eu vejo a cervejaria vender por R$60 uma garrafa. Aí eu falo, isso é uma ilusão. Isso é 1 em 1 milhão. Um cara que vai conseguir fazer isso. Singularidade. A física define com louvor. Exato. A primeira coisa que eu falo pro cara, amigão, tem uma frase que é a maior verdade que eu conheço. A Pilsen é a pagadora de boleto. Meu amigo, tenha uma boa Pilsen. Aí o cara brocha na hora. O cara olha pra mim e fala, pô, vim aqui achando que você ia me dar uma dica de uma cerveja extraordinária de como... Você tá me falando pra eu fazer uma Pilsen? Aí eu falo pro cara, imagina, longe de mim de te dar uma verdade ou te dar uma solução, mas na minha cervejaria, quem paga boleto é a Pilsen. Eu falo, cara. E aí a pessoa não consegue ter essa maturidade de entender o quê? Que, olha, é trabalho, amigo. É marketing. É todo dia você acordar. O nosso logo da Lund é um leão. Aí a gente não fala mais matar um leão por dia, tá? Mas assim, ó, você tem que acordar, cara. Alimentar assim, um leão por dia. Alimentar. Eu tenho 5 leão para alimentar por dia, cara. E eu tenho que fazer isso todo dia. Não é só fazer cerveja, não é o glamour cervejeiro. De fazer cerveja é maravilhoso. Agora, você tem um marketing para vender cerveja, você ter um bom atendimento, você ter uma cerveja clássica, boa, que dê para o paladar adocicado do brasileiro. Tudo isso, meu amigo, é difícil. Fazer a cerveja
Amigão, vamos pôr numa É o mais panela. fácil. Cara. Então, por isso que a gente fala pro pessoal. Não sei se é o mais fácil, mas é o mais gostoso, né? Mais gostoso. Você quer abrir uma Legal. cervejaria? A gente fala pro cara, cara, faz aqui, ó, vira um cigano de mim que já sou uma cervejaria. E aí você já vai entender, amigão, o que você vai enfrentar lá na frente. Quem te aguarda lá na frente, sabe? É a cenoura. Já vai ver lá, ó, amigo. E aí talvez o cara entre mais maduro. Muito bom. Legal. O Marcelo tem uma pergunta aí, Marcelo? Não, é só não é uma pergunta, né? Mas aí eu vou só falando de cliente centrado no cliente, a inovação parte do cliente, né? Do cidadão, a experiência do cliente. Eu acho que as cervejarias aí, o que é mais gostoso é o ambiente da cervejaria, fora o produto, né? Então a pessoa quer ir lá tomar um produto bacana, que não dá dor de cabeça, mas ficar naquele ambiente, tem os tanques, é fresquinho, aquela coisa toda. Eu acho que talvez o crescimento das cervejarias tenha se dado por conta disso, né? O cara está tomando uma boa cerveja dentro do ambiente, do ambiente físico, né? Eu acho que esse que é a grande sacada aí do negócio. Né? Eu não sei o que vocês pensam disso. E talvez seja por isso que é artesanal, né? Senão vai para a escala, aí vira Ambev. É a realização, né, Marcelo? É a realização, é a história assim, é ser São Tomé, né? As pessoas têm a impressão de que a cerveja sai da bica. Quantas vezes eu já não ouvi essa pergunta? Que hora que você põe o álcool? Que hora que você põe o álcool? Pô, cara, o álcool é uma toxina, subproduto de um fungo que produz lá e a gente fica louco com uma toxina do fungo que faz essa toxina para evitar que outros micro-organismos cresçam, né? Mas você vai explicar isso pro cara, fica difícil. Mas realmente essa experiência que você falou de estar dentro da cervejaria e bebendo é a realização, é concretizar uma ideia, né? As pessoas gostam de estar próximas, de ver as coisas acontecendo e a cervejaria é isso, né? Único, e não é só isso. Quem é um bom dono de bar, quem é um cara esperto, se ele for esperto, ele vai negociar com o cara aqui do lado dele, porque os bares que são meus clientes que ficaram com o boleto atrasado, ligaram agora nessa pandemia, ligaram para mim, conversaram com o financeiro, resolveram o problema, financiaram, dividiram, parcelaram, seguraram. Alguns nós seguramos para quando voltarmos. Sabe, a gente resolve, eu estou próximo. Tudo que é olho no olho é melhor, é mais fácil. O problema está quando você lida com algo que não tem rosto, quando você bebe algo que não tem rosto, que você não conhece o que você... Então, isso é difícil. Então, por exemplo, Marcelo, você mesmo é um exemplo disso. Você está aqui, veio pegar grau, a gente desenvolveu... você está aqui bebendo, você vê a gente tirar do tanque, né? Além do frescor que isso traz, né, de você beber um produto fresco, você olhar nos olhos, sentir a higiene, sentir o produto, as facilidades que o contato interpessoal possibilita são ímpares, né? Então, é isso também que nós temos que aproveitar de uma maneira geral, que eu acho que é o desafio para nós, Bruno, enquanto proprietários, empresários, é pensar que como utilizar melhor esse bingo que o Marcelo colocou, essa realização do cliente, das pessoas, como trazê-las para próximas de nós, como aproveitar esse diferencial que faz a cerveja ficar melhor no nosso negócio. Essa é uma pergunta que eu cultivo, viu, Bruno? Como aproveitar melhor isso? Eu fico sempre atento para pensar alguma forma de como aproveitar isso com os nossos clientes, com os nossos parceiros, como trazê-los aproveitando esse momento, sabe? Você sabe que eu falo que isso é único. O cara, às vezes, ele toma a cerveja saindo de dentro do teu fermentador e aí você tira a cerveja para ele, aquilo para ele é um ápice, sabe? É uma história... O cara fotografa, né? Fica doido, exato, né? É algo vivido. E assim, ó, engana-se o cara que ele precisa ter a cervejaria mais automatizada do mundo, a cervejaria mais linda do mundo. Cara, a gente tava em 2018, se eu não me engano, a gente tava em Nuremberg e a gente foi conhecer a Weltenburg, a gente tava na feira na Alemanha.
e a gente foi conhecer o monastério mais antigo em funcionamento do mundo. Ele é o segundo mais antigo. Cara, só da gente estar lá, aquilo para mim já era uma realização de um sonho. Aí o cara que levou a gente era tão amigo deles que ele falou: olha, a gente vai te levar para conhecer a cozinha dos caras. Imagina que a cozinha dos caras devia ter, sei lá, 1000 anos. Sei lá. Cara, você começa a ver aquilo, aí ele começa a descer em uma gruta, e que você vai pensando, caraca, eu com um monte de equipamento bonito, e o cara fazia nisso aqui, ó. Cara, quando a gente chegou numa espécie de uma gruta, que ali era a temperatura ambiente, fermentação ambiente, a torneira do cara parecia enferrujada, cara. Nossa. E ele tira um copo pra mim, aquilo pra mim, sei lá, se você fosse comprar aquela cervejaria pelo preço que ela vale hoje, você gastaria 10 mil reais, um exemplo, porque ela não tem nada de bom. Mas aquilo pra mim é de um valor que nada no mundo vai pagar. A melhor cerveja que eu tomei na minha vida foi saindo de uma torneira enferrujada, de uma gruta, de um cara que faz cerveja há muito tempo, sabe? Foi uma experiência que quando você faz isso... Se você tomasse aqui numa cervejaria ali, você nem valorizaria, mas lá no ambiente... Exato. Né? E aí quando você tira do tanque, o cara, para ele é o ápice, para ele é a história mais feliz do mundo, que ele vai passar para alguém e vai falar: eu já tomei uma cerveja direto da fonte, ele vai falar. É isso aí. Isso aí se chama storytelling, Legal. cara. Storytelling. É total do storytelling, tá? Ô, Wagner, você quer fazer alguma pergunta? Aproveitar que a galera tá aí, cara. Não, tranquilo aqui. Já mandei aquelas duas lá, né? Foi bem? Tá tranquilo? Respondido? Tem mais duas nossas aí, né? Cara, a gente começou... Elas já foram no bojo aqui, cara. Mas deixa eu relembrar aqui a pergunta. Peraí, cara. O Luiz mandou duas aí. E quando as cervejarias voltariam, eu não lembro agora. Sim, a gente falou como seria esse período, né? A retomada e o pós, né? Essa questão de retomada é muito complexa, porque nós somos assim, eu não sei por que as políticas públicas, não sou cientista, e eu não estou com isso questionando o mérito, a qualidade dessa decisão, né? Mas eu não sei por que os bares foram eleitos, os bares e restaurantes, como talvez os vilões da quarentena, porque a academia pode abrir agora, o salão, tudo as coisas lá, autopeça, material de construção, mas os bares e os restaurantes não podem. Eu não sei falar sobre isso cientificamente, mas eu sei que isso aconteceu. Então, eventos, bares, restaurantes são para nós uma fatia muito importante do nosso faturamento. Então, o que eu tenho para dizer para quem está buscando uma questão técnica, o que eu busquei agora para minha empresa, eu procurei nesse momento de quarentena olhar para o fluxo de caixa. Cuidar muito assim do fluxo de caixa da minha empresa, analisar isso com bastante calma, principalmente questões de prazo, porque quando nós recebemos um insumo aqui, é uma coisa bastante singular, entrando numa parte bastante técnica agora, nós recebemos um insumo, ele demora cerca de 20 a 30 dias, de 30 dias para vencer um boleto. E esse insumo vira cerveja para mim em 45 dias. E depois tem mais 7 dias, mais 10 dias para receber de um ponto de venda. Então eu vou receber praticamente em 50 a 60 dias, só que o primeiro pagamento vence em 30. Então, assim, esse cuidado na retomada do caixa, tratar bem o seu fluxo de caixa, porque quem tem caixa é rei, já dizia o ditado, caixa é rei, né? Então, tomar cuidado com isso, para esse processo de retomada e, assim, e muito cuidado com a demanda, essa análise da demanda no processo de retomada, entender bem essa demanda no processo de quando voltarmos, porque poucas pessoas vão ter caixa, então cuidar muito dessa saúde, é o que nós adotamos como modelo. E a terceira coisa que nós adotamos aqui foi fazer o seguinte: olha, já que está num tempo ímpar, num tempo sem paralelo, Wagner, então nós falamos assim, nós vamos fazer o quê? Vamos criar coisas agora que nós nunca criamos, para que quando nós voltarmos ao normal, o meu faturamento normal seja somado ao que eu criei que eu não tinha. E aí eu consiga
gozar de um momento melhor, entendeu? Então foi exatamente isso que nós pensamos. Então nós não tínhamos um e-commerce forte, nós não tínhamos esse drive forte, nós não tínhamos o Growler tão forte. Então nós pensamos, o que está fraco? O que nós podemos fazer para que quando nós voltarmos com força total e tenhamos novamente tudo aquilo que tínhamos, os bares, as festas, tudo isso, eu incorporei um novo faturamento desenvolvido na quarentena, para isso somar o meu principal e aí eu ter uma situação mais confortável e talvez repor uma queda que um abalo na economia possa gerar por 2, 3 anos. Compensar com isso e eu conseguir manter o mesmo faturamento que eu mantinha antes. Então, essas foram as estratégias que nós aqui adotamos. A gente tem o nosso gerente financeiro aqui, é muito bom. É um cara que trabalha com bolsa, trabalha com trade, trabalha com uma multinacional, no marketing multinível. Então, é uma pessoa que também conhece, nos ajuda muito nesse sentido. Eu tive muita sorte nisso. Então, meu sócio aqui também é um cara do mercado de valores, é um cara mais velho que eu, com bastante experiência. Então, a gente senta ali, xinga daqui, quebra dali, tá lá, briga, mas na hora que acaba, tá todo mundo bem e a gente definiu essas diretrizes. Fazer o que não tínhamos, fazer o que não havia, para que quando voltássemos, tenhamos novamente o que havíamos tido e o que incorporamos ao nosso faturamento. Né? E cuidado com o caixa e cuidado com a retomada. Entender o momento de retomada, o starter da retomada. Ficar atento assim, ó, com o radarzinho ligado. Legal. A gente fica meio... A gente, na verdade, é a última ponta, é isso que o Beto falou. A gente sabe que a gente vai ser os últimos a retomada nossa. E o Arthur conhece a nossa família, a gente tem um pai que é sensacional e a gente é família mesmo, é irmão, pai, tio. A gente senta na mesa, a gente briga, mas que eu penso que eu tô com meu pai todo dia, então eu vou olhar o copo meio cheio. Ele sempre fala, cara, ou você vende lenço ou você chora. Você tem que escolher qual dos dois você vai ser. Né? Essa pandemia, o que trouxe para nós é um mercado totalmente esquecido, que era o do Growler Pet, na casa do cara. Então a pessoa, às vezes, ela quer ir num bar beber, às vezes ela não quer ir no bar beber, ela quer beber em casa, sozinha. E aí ela tinha que ir no mercado buscar. Ela não tinha esse delivery que a gente tinha agora. Então, essa pandemia vem para mostrar assim pra gente, cara, ou você se movimenta para pôr sua cerveja lá na casa do cara, ou você não vai se movimentar. Só que se o cara não entender que pós-pandemia, esse mesmo cara continua na casa dele, às vezes não querendo ir no bar, esse cara não aprendeu com a pandemia, entendeu? Então, lógico que é ruim, o cara que tem caixa hoje tem que valorizar isso, porque é isso que o Beto falou, a gente compra, imagina, a gente fabricava 70 mil litros mês, e aí de um mês para o outro alguém fala assim para você, agora você vai fabricar 15. Então, as suas contas não vão parar de chegar, entendeu? Só que não adianta você ficar aqui e debatendo como que eu vou... Não é binário. Cara, ou você vai olhar por outro modo e falar, vou atender esse cara lá no final, porque quando tiver uma retomada, a gente não sabe se tem demanda retraída, a gente não sabe se esse cara vai voltar correndo pro bar, o que eu acho que sim, né? Porque na hora que voltar ao bar, o cara volta correndo. Só que assim, a gente espera que volte essa demanda, só que aí você precisa estar preparado. Então a gente começa assim, ó, produzo ou não produzo? Já começa a tá aí. A demanda, quando voltar, ela é retraída ou não haverá demanda? Não tem dinheiro para isso no mercado. Então assim, ó, a dúvida, ela tá no ar. E aí que eu falo, o cara que é dono de cervejaria, cara, primeira coisa, o seu tempo foi tomado de poder de decisão. A gente tem que manter sempre um estoque de cerveja para que não falte, mas também um estoque que não me dê custo no tanque. A gente precisa investir no cara do marketing para ele comprar o cliente, para comprar o produto final na casa dele, mas eu também preciso tratar bem aquele cara que vai voltar pro bar. Então assim, ó, se você é dono de cervejaria ou bar, primeiro você é um guerreiro. E tem segundo, muita coisa pela frente, né? Que seja preparado, entendeu? Que não chore, cara. Tente vender lenço, entendeu? Não fique achando que isso vai passar. Mas
Você tem que fazer algo agora, entendeu? Chorar já não é mais a solução, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, cara. É o momento da gente inovar e buscar esse mercado que ele tá ali, mas por algum motivo a gente não estava olhando, e aí com essa história de pandemia e crise fez com que a gente olhasse, né? Isso é o cerne da inovação, né? Centrar a pessoa no centro, mas também focar no resultado. A gente precisa pagar a conta e a conta tem que parar em pé, senão não faz sentido. Pessoal, quero agradecer demais, Beto e Caramba, Bruno. agora faz 1h40, Rodolfo. Pela presença, pela participação. Eu tô com sede aqui, meu. Porra. A próxima vai fazer imagina eu. Pelo amor de Deus, gente. Agradecer todo mundo, o Wagner, o Luiz aí pela participação, o Ricardo que está acompanhando também, Edoda, a Mauri, o Edson, o André, todo mundo que passou. O Paulo pela participação aí com a gente, mais uma, Ricardo pelas perguntas, o Arthur pela condução aí, pelo convite do Bruno, né? O Marcelo por patrocinar aí o Beto na live também. É isso aí. Então, pessoal, Próximo tem que ser presencial lá dentro. Tá? Nós construímos isso, é tudo colaborativo. A Pensare, ela é uma empresa multidisciplinar de educação executiva e ela funciona porque as pessoas pensam, as cabeças pensam juntos e a gente executa a várias mãos, né? Eu já deixo aí uma intimação para o Bruno e para o Beto para sediar um treinamento nosso para falar de design aí a inovação no centro, né? E o Wagner e o Luiz também aí para São Paulo, estamos à disposição, se abrir a casa, a gente vai, faz o treinamento aí sem a menor cerimônia. O Arthur faz a costela. Eu faço churrasco. Faz a costela no chão, churrascão. Boa. Deixa comigo. A cerveja já está garantida. Eu e o Beto, nós vamos pôr lá. Até esse momento aí, a minha cachaça também já vai estar no mercado, nós degusta. Nossa, eu quero saber dessa cachaça aí também, viu? Depois nós vamos conversar mais, eu vou te provar. Maravilha. É isso, Rodolfo, se me permite, eu quero fazer um agradecimento a todos, claro, obrigado pela presença de eu estar com vocês, mas ao Adalberto também, ao Bruno, mas principalmente ao Adalberto, porque a gente está na mesma cidade. A gente se conhece de vista, mas nunca paramos para sentar. Eu já vi ele, já passei do lado, mas tipo, passei correndo, não parei, enfim. Mas só fazendo uma observação, eu já quase fui genro de cigano. Agora, eu não sabia que eu poderia ser cigano no ramo de cerveja. Olha que interessante. Pois é. Tá vendo? Eu já namorei. Quem produz na nossa Eu já namorei uma cigana, quase casei com a bendita. Mas não era Santa Rosa deu... Madalena, não, né? Agora eu vou virar um cigano no ramo da cerveja. Cara, o mundo dá voltas, cara. Mas... Beto, o cigano que é feliz hoje, né? O cigano declarado, né? Sem dúvida. Pessoal, show de fábrica tem o custo da fábrica. Mas eu gostaria realmente nessa oportunidade de agradecer ao Rodolfo, Marcelo que veio aqui com a gente como cliente, hoje é um amigo, né, que foi ali ensinando a gente, ajudou muito a gente, nos suportou aí nas dúvidas diárias administrativas e de gestão, né, Marcelo? Então, muito obrigado pela ajuda. O Rodolfo também está aí agora, a gente fica muito feliz. Obrigado, Bruno, aí também pela tua... De maneira geral a todos aí pela oportunidade de dividir o conhecimento e participar desse momento tão legal que é dividir, né? Esse eu acho que é o caminho que vem principalmente pós-crise, é dividir, né? É assim que a gente multiplica, né? Quando a gente opta por estar junto, por dividir, por partilhar, é o caminho para que sejamos mais fortes e mais firmes em nossa caminhada. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado pessoal. A gente agradece. Valeu. Valeu, Abraço a todos. Prazer, viu? Valeu. Arthur, obrigado aí pelo convite, obrigado, Bruno. Viu, cara? Eu que agradeço você, cara. Agradeço a todos. Valeu. Abraço.